Não podemos deixar de falar de aluno protagonista. E quando falamos em aluno protagonista, quando falamos nisso, nós não podemos considerar a sala de aula pronta. O que é a sala de aula pronta? É aquela sala de aula que não dá definitivamente para atender às inquietações do público escolar de hoje. É o professor que fala, orienta, propõe, define, sem proposições deliberadas coletivamente com os alunos. Claro, os alunos não vão decidir nada, eles não são os profissionais. Mas eles vão dar elementos para que os professores melhor façam suas escolhas, para que o professor melhor coordene o processo para atingir os alunos. O profissional da educação tem essa condição, recebendo os elementos necessários para programar o processo de aprendizagem. Porque o aluno, ao sair da educação básica, ou seja, do ensino médio, ele tem que saber elaborar, executar, avaliar um projeto. Ele tem que saber resolver um problema. Ele não pode sair passivo, sem criatividade, sem engajamento, sem expressão. O aluno sem expressão é aquele aluno que não fala. Porque uma coisa é ser falador, né? Não é para o menino sair falador, né? Falando um monte de coisa que às vezes não se aproveita nada. Não, é saber sistematizar o pensamento. Não é ele ficar falando. Não, ele pode falar, inclusive, muito pouco. Mas o falar com propriedade é o que nós estamos falando aqui de aluno com expressão. O aluno precisa ter capacidade de expressão. Porque senão, colegas, nós vamos estar colocando para fora da escola um sujeito para ser devorado por uma sociedade que é dura, que é individualista, que é altamente preconceituosa, que é a nossa sociedade brasileira. Tá? Enfim, hoje nós vivemos um novo momento, uma nova era, uma era de alunos muito estimulados pelas novas tecnologias. O papel do professor é importantíssimo diante das novas tecnologias. Por quê? Porque o estímulo das novas tecnologias ele é superficial, não há aprofundamento. Né? Não há aprofundamento no contato que você tem com o Facebook, WhatsApp, Telegram. Tudo é muito rápido, superficial, e por isso entedia fácil o sujeito. E daí o contato com isso faz com que os alunos não queiram ler textos mais longos. Né? Agora não que eu estou afastada do Facebook desde o final do ano passado, né? Mas me afastei um pouco dessas redes sociais por um tempo, e eu lembro que era claro quando, diante de algumas postagens mais curtas, né? O quanto elas eram mais comentados, eram os posts mais curtidos, aqueles mais curtos. Quando você colocava uma postagem com 3, 4 parágrafos, diminuía o número de quê? De comentários, de curtidas. Isso era um sintoma de que as pessoas não estavam lendo. Ou seja, esse entediar-se diante das novas tecnologias, das redes sociais, é algo que não atinge só os alunos, atinge também adultos professores. Né? E isso vale também para a aula. A aula da educação básica ela também se torna entediante quando ela é superficial. E aí o menino vai desenvolver ansiedade, pensamento acelerado, né? Não vai contribuir para a maturidade do sujeito. E aí nós vamos estar formando, com aulas superficiais, um sujeito que vai sair da educação básica, vai se formar um adulto também superficial, imaturo. Né? Que a vida dele é baseada na superficialidade. Aí ele é fortão, ele é corajoso só nos bastidores das redes sociais. Numa rede social real, com conversas com sujeitos, com interação real, baseada no contraditório, o sujeito, ele recua, ele não sabe como lidar. Então, nós não podemos, no ambiente escolar, trabalhar a estimulação superficial. Então, novas tecnologias, sim, são sempre muito bem-vindas, mas elas são um recurso que o professor vai utilizar para levar suas aulas a um processo de aprofundamento. As aulas não podem ser apenas um show pirotécnico, elas devem buscar o aprofundamento, né, das conexões neurais dos alunos, um processo de realmente mudança nas suas estruturas cerebrais. Ou seja, o professor e o aluno
tem que, dentro de um processo de ensino-aprendizagem, ter a ciência da necessidade de focar, né, no seu processo de aprendizagem, para que, de fato, ele desenvolva habilidades concretas para o lidar com a vida em sociedade. E o professor tem que ter a consciência de que seus alunos, né, hoje têm um cérebro excitado, né, pelas novas tecnologias, pelas redes sociais, e ele não pode pautar por isso as suas aulas em meras aulas expositivas, sendo ele, né, o professor, o único que detém, né, a prática daquele processo. Não, o aluno precisa, né, participar de experiências práticas, concretas, reais, para que aquilo repercuta no seu processo de aprendizagem, para que aquilo, de fato, modifique suas estruturas cerebrais. Tá? Do contrário, o que é que nós vamos ter? Ausência de aprendizagem.